Sabe aquela imagem que a gente tem da colonização do Brasil? Portugueses de um lado, indígenas do outro numa luta direta? Pois é, e se essa história for, na verdade, bem mais complexa? Hoje, a gente vai mergulhar em fontes históricas para entender como o sertão foi, de fato, conquistado e descobrir uma guerra que ficou meio esquecida no tempo. Ok, então a grande questão é essa, né? Como é que esse interior imenso do Brasil foi realmente conquistado? Porque a resposta que a gente costuma ouvir, aquela dos livros, talvez não conte a história toda. É que, de um lado, tem essa história simples, né? Colonos portugueses contra povos indígenas. Mas a história real, a que os documentos mostram, é outra coisa. É uma teia, uma rede super complexa de nações indígenas que estavam em guerra, mas também faziam alianças entre si e com os próprios portugueses. Eles eram protagonistas da própria história. Então, a conquista do interior não foi uma invasão simples, uma linha reta no mapa. Foi um período longo e tenso de conflitos que os próprios portugueses da época chamavam de Guerra dos Bárbaros. E esse nome, apesar de hoje soar bem problemático, já dá uma dica do que estava acontecendo de verdade. Porque, olha só, a Guerra dos Bárbaros não era uma guerra dos portugueses contra os bárbaros. Em muitos casos era uma guerra entre diferentes nações indígenas. O que os portugueses fizeram foi entrar no meio desse jogo, eles se aproveitaram de rivalidades que já existiam e fizeram alianças que foram, assim, fundamentais para a expansão deles. Sério, sem esses aliados indígenas, a história do Brasil seria completamente outra. Para a gente entender como isso funcionava na prática, vamos dar uma olhada na primeira grande frente de conflito, o Sertão da Bahia. Lá pela década de 1650, a expansão da pecuária no recôncavo baiano começou a gerar um conflito atrás do outro. Durou décadas. E é curioso que, nos documentos da época, os portugueses muitas vezes nem se preocupavam em diferenciar os povos. Chamavam todo mundo genericamente de gentil bárbaro. Mas quando a gente olha com mais atenção, a gente vê que eram nações específicas, como os Tupim, os Maracá e um povo-chave aqui, os Paiaiá. E é aqui que a gente começa a ver a estratégia portuguesa com toda a clareza. Em vez de sair lutando contra todo mundo ao mesmo tempo, a ideia era muito mais astuta. Era manipular a política local, a geopolítica indígena. A tática era usar um povo como um tipo de escudo, uma muralha humana, para se proteger de outro. O caso do povo Paiaiá é um exemplo perfeito disso. No começo, eles eram vistos como uma ameaça, mas aí os portugueses, de forma muito estratégica, os realocam para a Serra do Orobó. E com essa mudança, o papel deles vira de ponta cabeça. De ameaça, eles passam a ser essa barreira de proteção para os colonos. E não para por aí. Depois, eles ainda lutam junto com os portugueses contra os Maracá, que eram seus rivais. E olha, isso não foi um caso isolado, não. Se a gente for mais para o sul, ali na imensa região do Rio São Francisco, a gente vê a mesma coisa acontecendo, o mesmo padrão. O que mostra que essa era, de fato, a principal ferramenta de conquista dos portugueses. Dá uma olhada nessa sequência de eventos. Em 1674 e 75, os portugueses estão lá lutando contra os Anaió e os Galate. Mas aí, em 1676, acontece uma virada. O povo cariri, que já tinha suas próprias alianças, seus próprios interesses, eles se juntam aos portugueses para lutar contra os Anaió. Isso é muito importante, porque não é um ato de submissão, é uma decisão política, uma aliança estratégica. Agora vamos mudar de região. A gente vai para a Frente Central, lá para os sertões de Pernambuco e Ceará, uma área onde os conflitos foram ainda mais longos e as alianças, nossa, ainda mais complexas. O grande poder nessa região era a nação Janduí. E eles não eram qualquer um não, já tinham sido aliados estratégicos dos holandeses, lá na época da ocupação no Nordeste. Isso já mostra que eles sabiam negociar e que tinham um poder militar bem relevante. A guerra contra os Janduí foi longa, durou 30 anos. Para se ter uma ideia, os portugueses chegaram a comparar eles com os araucanos do Chile, que eram famosos por uma resistência que parecia não ter fim. E a estratégia portuguesa? Bom, a mesma de sempre. Recrutar inimigos do Janduí para atacá-los pelas costas. A guerra foi tão séria que só acabou com um tratado de paz oficial assinado em Salvador. E não era um tratado qualquer não, era um acordo entre potências. O próprio texto do acordo reconhece a força dos Janduí. Tem uma parte que descreve eles como 5.000 homens de arcos, destros nas armas de fogo. Ou seja, eles não só dominavam o arco e flecha, como também já sabiam usar, e muito bem, as armas de fogo dos europeus. Só que se aliar aos portugueses era sempre uma aposta de altíssimo risco. A lealdade podia sim trazer recompensas, mas também podia acabar muito mal, em traição e em tragédia. A história do povo a nascer é um exemplo bem triste e poderoso disso. Primeiro, eles são aliados fundamentais dos portugueses para derrotar os Paiacu.
Como recompensa, ganham terras. Só que aí, os colonos locais tentam escravizá-los, quebrando totalmente o acordo. O que acontece? Os Anassé, claro, se rebelam. E o ciclo de guerra recomeça, só que agora contra os antigos aliados. E essa gangorra de alianças e traições era a regra do jogo. Olha só que loucura. Em 1691, várias nações são recrutadas para uma campanha. 20 anos depois, os Chocó, que tinham sido aliados, agora estão liderando uma revolta. E lá em 1760, os Carnijó e Chucuru estão ajudando a capturar o povo Paraquió. O aliado de hoje podia ser, sem problema nenhum, o inimigo de amanhã. Então, o que a gente tira de tudo isso? Significa que a história da conquista do Brasil precisa ser contada de um jeito diferente. A gente precisa colocar as decisões, a estratégia, o protagonismo dos povos indígenas bem no centro da história. E a participação indígena nessas guerras não era pequena, era gigantesca. Só para dar um exemplo, numa única expedição militar para o Maranhão e Piauí, os portugueses recrutaram mais de 400 guerreiros de várias nações diferentes. E isso era só uma campanha. O ponto central é esse, então. Se a gente fosse colocar numa balança o que permitiu a conquista do sertão, o peso das alianças indígenas seria muito, mas muito maior do que o da força militar só dos portugueses. Eles não conquistaram o interior sozinhos, de jeito nenhum. Na maioria das vezes, os portugueses eram a minoria dentro de exércitos formados na maior parte por guerreiros indígenas. Então, a conclusão a que a gente chega é bem clara. Essa história não é a de um poder europeu superior que, inevitavelmente, ia dominar tudo à sua frente. Não. Foi uma história muito mais humana, muito mais complexa. Uma história moldada pelas escolhas políticas, pelas alianças estratégicas, pelas rivalidades antigas e também pela resistência dos muitos povos que viviam no sertão. Eles não foram só vítimas da história, eles foram, também, autores dela. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para reflexão. Entender toda essa complexidade, reconhecer o protagonismo indígena, de que forma isso muda o jeito como a gente enxerga não só o passado do Brasil, mas a própria história da colonização no mundo todo.